Seja bem-vindo ao parágrafo secreto. Abra o livro, coloque seus fones e venha conosco continuar a jornada por Sombras Eternas, de Glenn Cook. Capítulo 14. Zimbro, Duretire. A sussurro levou-nos até um castelo arruinado chamado Duretire. Ergue-se sobre Zimbro em geral e sobre a cerca em particular. Durante uma semana, não tivemos qualquer contato com os nossos anfitriões. Não tínhamos qualquer língua em comum. Depois disso, fomos honrados com a presença de um rufia chamado Novilho que falava as línguas das cidades preciosas. O Novilho era uma espécie de autoridade da religião local, que eu não conseguia perceber minimamente. A princípio, parecia um culto da morte. Olhando outra vez, descobria-se que a morte ou os mortos não eram venerados e sim honrados, com cadáveres sendo fanaticamente preservados para uma qualquer ressurreição milenar. A essência de Zimbro era moldada por isto, com exceção do coturno, onde a vida tinha tantas preocupações mais cruciais do que o bem-estar dos mortos. Antipatizei imediatamente com o Novilho. Pareceu-me violento e sádico, um polícia que resolvia os seus casos com um bastão. Sobreviveria quando a senhora anexasse Zimbro. Os governadores militares dela precisavam de homens como ele. Esperei que a anexação ocorresse dias depois da chegada do capitão. Teríamos tudo preparado antes da sua chegada. Uma palavra de encanto seria suficiente. Nada me sugeria que os homens do duque conseguissem impedi-lo. Depois de a pluma e a sussurro terem trazido mais da nossa gente, incluindo tradutores, o Novilho, o próprio duque e um homem chamado Argadon, o custódio-mor dos mortos, o que significava que administrava as catacumbas, conduziram-nos ao frio cortante sobre a muralha norte de Duretire. O duque estendeu um braço. Aquela fortaleza ali é o motivo do meu pedido de ajuda. Olhei-a e estremeci. Havia algo sinistro naquele sítio. Chamamos-lhe Castelo Negro, disse ele. Está ali há séculos. A seguir, ofereceu-nos um naco quase demasiado grande para engolir. Começou como uma pequena pedra negra ao lado de um morto. O homem que encontrou o morto tentou erguer a pedra. Morreu. E a pedra começou a crescer. Tem crescido desde então. Os nossos antepassados fizeram experiências com ela. Atacaram-na. Nada a feria. Quem lhe tocasse morria. Para bem da sua sanidade, decidiram ignorá-la. Escudei os olhos e olhei fixamente para o castelo. Não era assim tão invulgar e diferente de Duretire, exceto no facto de ser negro e de me provocar arrepios. O duque continuou. Durante séculos, quase não cresceu. Só há poucas gerações deixou de parecer uma pedra. Parecia apreensivo. Dizem que vivem coisas no interior. Sorri. Que esperava ele? Uma fortaleza existe para encerrar alguma coisa, quer tenha sido construída ou crescido. Argadon continuou a narrativa. Passará demasiado tempo no seu trabalho. Tinha desenvolvido uma pose pomposa e oficial. Durante os últimos anos, cresceu muito depressa. O gabinete de custódios começou a preocupar-se quando ouviu rumores, saídos do coturno, seguramente muito pouco fiáveis, dizendo que as criaturas no interior do castelo compram cadáveres. A veracidade desses rumores continua a ser uma questão que suscita debates acalorados dentro do gabinete. No entanto, ninguém poderá negar que não encontramos cadáveres suficientes no coturno atualmente. As nossas patrulhas de rua fazem menos recolhas do que há 10 anos. Os tempos são menos generosos. Os pobres da rua são mais numerosos. O frio deveria fazer mais vítimas. Adorável, aquele Argadon. Falava como um artífice queixando-se de uma margem de lucro mais baixa. Continuou. Existe uma teoria que diz que o castelo poderá ultrapassar em breve a necessidade de comprar cadáveres, se for verdade que o faz. Não estou convencido. Explicou os dois lados de uma questão sem rodeios. Bonito menino. Os seus ocupantes poderão tornar-se suficientemente numerosos para capturarem o que desejam. O elmo perguntou. Se acreditas que as pessoas vendem cadáveres, por que não as prendes e as obrigas a falar? Era o momento de o polícia partilhar a sua opinião.
Disse o novilho. Não conseguimos apanhá-los. O seu tom de voz sugeria que ansiava por autorização para fazer as coisas à sua maneira. Acontece no coturno, percebem? É outro mundo lá embaixo. Não se encontra muito quando se é forasteiro. A Pluma e a Sussurro erguiam-se a alguma distância, olhando para o Castelo Negro. As suas expressões eram severas. O Duque queria obter alguma coisa a troco de nada. Na verdade, queria parar de se preocupar com aquela fortaleza. Disse que poderíamos fazer o que fosse necessário para eliminar a sua preocupação, mas teríamos de o fazer à sua maneira. Era como se quisesse que ficássemos dentro de Duretilha enquanto os seus homens e os homens de Argadon atuassem como nossos olhos, ouvidos e mãos. Temia as repercussões da nossa presença, se nos reconhecessem. Alguns fugitivos rebeldes tinham vindo a Zimbro depois da sua derrota em Encanto. A senhora era conhecida ali, mas merecia pouca consideração. O Duque temia que os refugiados atraíssem problemas se suspeitassem da sua colaboração. De certas formas, era um soberano perfeito. Tudo o que queria do seu povo era que o deixassem em paz. Estava disposto a fazer-lhes o mesmo favor. Assim, durante algum tempo, permanecemos entre muralhas, até a Sussurro se irritar com a qualidade da informação que nos chegava. Era filtrada. Desinfetada. Era inútil. Ela encurralou o Duque e disse-lhe que os seus homens sairiam com os dele. O Duque resistiu-lhe durante alguns minutos. O confronto foi duro. A tomada ameaçou partir, deixando-a contorcer-se ao vento. Bluff puro. Tanto ela como a Pluma tinham um interesse profundo no Castelo Negro. A força das armas não teria conseguido arrancá-los de Zimbro. Tornei-me seu companheiro em incursões de investigação, sobretudo por ter aprendido rapidamente a língua. Ninguém embaixo me prestava atenção. A ele, sim. Era um terror ambulante. As pessoas atravessavam a rua para o evitar. Suponho que teria má reputação. Depois, chegaram notícias que derrubaram por milagre os obstáculos que o Duque e os custódios tinham colocado no nosso caminho. Já sabes? Perguntou o elmo. Alguém entrou nas preciosas catacumbas deles. O novilho está furioso. O chefe dele até caga sangue. Tentei digerir aquilo. Sem sucesso. Mais pormenores, por favor. O elmo tende a abreviar. Durante o inverno, deixam os pobres entrarem na cerca. Para apanhar lenha. Alguém entrou e decidiu levar mais. Encontrou uma entrada nas catacumbas. 3 ou 4 homens. Continuo sem perceber o panorama completo, elmo. Ele gosta que insistam. Está bem. Está bem. Entraram e roubaram as urnas de passagem que conseguiram encontrar. Tiraram-nas do interior, esvaziaram-nas e enterraram-nas numa cova. Também levaram um monte de múmias antigas. Nunca vi tanta choradeira e estupidez. É melhor que desistas do teu plano de entrar nas catacumbas. Eu tinha referido um desejo de ver o que acontecia lá embaixo. Parecia-me tudo tão estranho que queria ver melhor. De preferência, sem um acompanhante local. Parece-te que exageram na reação? Chamar-lhe exagero é pouco. O novilho tem dito coisas cheias de veneno. Odiaria ser um dos tipos apanhado por ele. Sim? É melhor investigar isto. O novilho estava em Duretille, coordenando as ações com a incompetente polícia secreta do Duque. Aqueles tipos eram uma piada. Eram quase celebridades e nenhum deles tinha tomates para descer ao coturno, onde aconteciam as coisas realmente interessantes. Todas as cidades têm um coturno, mesmo que o seu nome varie. Era um bairro tão mau que a polícia apenas se atrevia a visitá-lo em grande número. O respeito pela lei era ocasional, na melhor das hipóteses, imposto por magistrados autoproclamados apoiados por rufias que eles próprios recrutavam. E a sua justiça era muito subjetiva, sendo maioritariamente rápida, brutal, implacável e conduzida pela desonestidade. Encontrei o novilho e disse-lhe: até resolvermos este último assunto, sigo-te como a tua perna. Franziu o sobrolho. As bochechas volumosas ruborizaram. Ordens, menti,
fingindo um tom desagradado. Sim? Está bem. Vem daí. Aonde vais? Ao coturno. Uma coisa destas teve de começar no coturno. Vou segui-la até a origem. Tinha coragem, apesar de todos os seus outros defeitos. Nada o intimidava. Eu queria ver o coturno. E ele poderia ser o melhor guia disponível. Tinha ouvido dizer que ia lá frequentemente, sem interferência. A sua reputação era desagradável a esse ponto. Seria proveitoso abrigar-me na sua sombra. Agora? Perguntei. Agora. Levou-me para o frio e pela encosta abaixo. Não foi de cavalo. Era uma das suas pequenas idiosincrasias. Nunca montava a cavalo. A sua passada era rápida, típica de um homem habituado a fazer coisas a pé. Que procuraremos? Perguntei. Moedas antigas. A câmara que profanaram tem vários séculos. Se alguém gastou muito dinheiro antigo nos últimos dias, teremos uma pista para encontrar os nossos homens. Franzi a testa. Não conheço os padrões de consumo locais. Mas, nos sítios por onde andei, as pessoas guardam uma fortuna familiar durante uma eternidade até uma ovelha negra gastar tudo. Algumas moedas antigas poderão não significar nada. Procuramos uma torrente, não apenas algumas. Um homem que tenha gasto uma mão cheia. 3 ou 4 homens colaboraram nisto. É provável que um deles seja um tolo. O novilho compreendia bem o lado estúpido da natureza humana. Talvez por estar também tão perto dele. Pimba! Faremos uma investigação pelas regras, disse-me, como se esperasse que o ultraje me fizesse golpear pessoas com um martelo. Os seus valores eram os únicos que conseguia imaginar. O homem que procuramos fugirá quando souber que faço perguntas. Corremos atrás dele? O suficiente para não parar. Talvez nos leve a algum lado. Conheço vários chefes locais que poderão ter planeado isto. Se tiver sido um deles, quero os tomates dele numa bandeja. O seu discurso era febril, como o de um cruzado. Perguntei-lhe se teria algum rancor particular dos senhores do crime. Sim. Vim do coturno. Um miúdo duro que teve sorte foi acolhido pelos custódios. O meu pai não teve sorte. Tentou livrar-se de um bando que vendia proteção. Pagou e não o protegeram de outro bando no mesmo ramo. Disse que não pagaria bom dinheiro por algo que não lhe davam. Cortaram-lhe o pescoço. Fui um dos custódios que o foram buscar. Riam-se e diziam piadas. Os responsáveis. Alguma vez ajustaste contas com eles? Perguntei, sabendo já qual seria a resposta. Sim. Também os trouxe para as catacumbas. Olhou para o Castelo Negro, parcialmente escondido pela neblina que se movia sobre os cumes. Se tivesse ouvido os rumores sobre aquele sítio, talvez tivesse. Não. Não o faria. Também não me pareceu. O novilho era um fanático. Nunca violaria as regras da profissão que o tirara do coturno, a não ser que conseguisse com isso servir a sua causa. Começaremos pelo cais, disse-me. Subiremos a encosta a partir daí. De taberna em taberna, de bordel em bordel. Talvez possamos dar a entender que haverá uma recompensa. Encostou um punho ao outro. Era um homem que continha raiva. Existia em grande quantidade dentro dele. Um dia, explodiria de vez. Começamos cedo. Vi mais tabernas, bordéis e antros fedorentos do que nos 12 anos anteriores. E, em cada um deles, a chegada do novilho motivou um silêncio repentino e assustado e obteve promessas de colaboração obediente. Mas não conseguimos mais do que promessas. Não encontramos vestígios de qualquer dinheiro velho, além de algumas moedas que circulavam há demasiado tempo para serem o saque que procurávamos. O novilho não se deixou desencorajar. Algo surgirá, disse. Os tempos são duros. Precisamos só de um pouco de paciência. Ficou pensativo. Talvez ponha alguns dos vossos rapazes aqui embaixo. Ninguém os conhece e parecem duros que chegue para sobreviverem. São.
Sorri, formando mentalmente uma equipa que incluía o elmo, o duende, o penhorista, o patrão e mais alguns. Seria ótimo se o corvo continuasse com a companhia e pudesse acompanhá-los. Governariam o coturno em 6 meses. O que me dava uma ideia para discutir com a Sussurro. Se quiséssemos saber o que acontecia, deveríamos tomar conta do coturno. Poderíamos chamar o Zarolho. O pequeno feiticeiro era um bandido nato. Mas destacar-se-ia um pouco. Não via outra cara negra desde que tínhamos atravessado o mar dos tormentos. Tiveste uma ideia? Perguntou o novilho, prestes a entrar num sítio chamado Lírio de Ferro. A tua cabeça parece deitar fumo. Talvez. Alguma coisa a longo prazo. Se as coisas forem mais duras do que esperamos. O Lírio de Ferro parecia-se com qualquer outro sítio em que tivéssemos estado, mas mais ainda. O tipo que o geria tremeu. Não sabia nada, não tinha ouvido nada e prometeu gritar pelo novilho se alguém gastasse um único gercunhado antes da entronização do duque atual. Cada palavra que lhe saía da boca era trampa. Agradou-me sair dali. Temi que o sítio me desabasse em cima enquanto o homem se ocupava a beijar o cu ao novilho. Tive uma ideia, disse o novilho. Agiotas. Demorei um segundo a perceber qual era e de onde tinha vindo a ideia. O tipo na taberna, queixando-se das suas dívidas. Bem pensado. Um homem nas garras de um agiota faria qualquer coisa para escapar. Isto é território do Krage. É um dos piores. Vamos visitá-lo. Não havia nele qualquer medo. A confiança que tinha no poder do seu cargo era tão intensa que ousava entrar num covil de assassinos sem pestanejar. Fingi bem, mas tive medo. O vilão tinha um exército privado e estava nervoso. Descobrimos por que num instante. O nosso homem tinha se envolvido com a pessoa errada nos dias anteriores. Estava deitado de costas, mumificado com ligaduras. O novilho riu-se. Os clientes começam a reagir mal, Krage? Ou um dos teus rapazes tentou promover-se a si mesmo? Krage olhou-nos com a cara transformada numa máscara de pedra. Posso ajudar-te em alguma coisa, inquisidor? Talvez não. Mentir-me-ias mesmo que a verdade te salvasse a alma, sanguessuga. A lisonja não te ajudará aqui. Que queres, parasita? Duro, aquele Krage. Talhado com o mesmo material do novilho, mas dedicando-se a uma profissão menos bem vista socialmente. Era difícil escolher entre eles, pensei. Padre e agiota. E era isso que Krage dizia. Adorável. Procuro um homem. Ah, sério? Tem muito dinheiro, velho. Moedas do período Kajian. É suposto conhecê-lo? O novilho encolheu os ombros. Talvez deva dinheiro a alguém. O dinheiro não tem origem aqui, novilho. O novilho disse-me. Um provérbio do coturno. Virou-se para Krage. Este dinheiro tem. Este dinheiro terá de ter origem, digamos. É uma coisa em grande, Krage. Não é uma investigação zita para dar nas vistas. Não é uma operação superficial. Fazemos isto como deve ser. Se alguém encobrir, afunda-se com este tipo. Lembra-te. Foi o novilho quem o disse. Por um segundo, o novilho impressionou. A mensagem foi recebida. A seguir, Krage voltou à sua indiferença. Farejas a árvore errada, inquisidor. Só te digo para que saibas. Que fez esse tipo? Roubou alguém que não devia. Krage arqueou as sobrancelhas. Parecia intrigado. Não lhe ocorria ninguém que encaixasse naquela descrição. Quem? Basta que não deixes os teus rapazes aceitarem dinheiro velho sem verificares de onde veio, informando-me a seguir. Ouviste? Disseste tudo o que tinhas para dizer, inquisidor? Sim. Nesse caso, não será melhor pores-te andar? Fomos. Não conheci as regras do jogo e não percebi como os locais avaliariam o diálogo. Considerei que tinha sido demasiado renhido para perceber. No exterior, perguntei.
Ter-nos-ia dito se tivesse sido pago com moedas antigas? Não. Não até investigar primeiro, pelo menos. Mas não viu dinheiro antigo nenhum. Perguntei-me o que o levaria a pensar aquilo. Não perguntei. Era gente dele. Talvez soubesse alguma coisa. Pareceu-me ver-lhe um brilho nos olhos um par de vezes. Talvez. Talvez não. Deixa-o fermentar. Talvez se lhe tivesses explicado por quê. Não. Isso não pode saber-se. Nem sequer um rumor. Se as pessoas pensassem que não conseguimos proteger os seus mortos ou a eles depois de partirem, seria o caos. Apontou para baixo com uma mão. Zimbro é assim. Vamos. Seguimos em frente. Murmurou. Seria o caos. Depois de outro meio quarteirão, é por isso que temos de apanhar estes tipos. Não tanto para os castigar. Para os calar. Compreendo. Caminhamos na direção de onde tínhamos vindo, planeando retomar a visita a tabernas e visitar um agiota chamado Gilbert quando chegamos ao seu território. Ei? O novilho parou. Que foi? Abanei a cabeça. Nada. Achei que tinha visto um fantasma. Um tipo ao fundo da rua. Caminhava como alguém que conheci. Talvez fosse ele. Não. Há muito tempo e muito longe. Morreu há muito. Foi só porque pensei nele recentemente. Acho que temos tempo para mais meia dúzia de visitas. Depois, subimos a encosta. Não queremos estar aqui depois de escurecer. Olhei-o com uma sobrancelha erguida. Bolas. As coisas ficam perigosas aqui embaixo quando o sol se põe. Riu-se e dirigiu-me um dos seus raros sorrisos. Era genuíno. Por um momento, gostei dele. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura.